Boa noite a todos. Boa noite. Vamos esquentar. Eu estava aqui pensando, está frio, seria uma boa escolha, de repente, se a gente ficasse em casa, quentinho, né, tomando chocolate, porque nós vivemos todos os dias, todos os momentos fazendo escolha. E através das escolhas que nós estamos fazendo, é que nós vamos dando curso, né? Vamos construindo o nosso destino. E as escolhas, elas pesam muito na consciência do Espírito. Se é uma coisa que pesa realmente na consciência do Espírito, são as escolhas que nós fazemos. Tá? Então, hoje o tema que foi proposto é justamente as bem-aventuranças. E hoje vocês escolheram certo. Vocês escolheram a melhor parte, de estarem aqui. E aí eu até pensava assim, hoje está frio, será que vai ficar vazio o centro? Mas que nada, veio todo mundo. Isso é muito bom. Sinal que nós já estamos escolhendo bem melhor do que escolhemos há um tempo atrás. Bem, as bem-aventuranças, da época em que Jesus esteve aqui conosco, estávamos pensando também sobre a questão da transição planetária, que eu pensava que toda a história da transição planetária apareceu com o livro do Divaldo, mas já 2011 anos atrás, Jesus já mostrava para a gente a transição planetária do homem. E ele veio, através das bem-aventuranças, trazer um código de comportamento. Então, costumamos sempre dizer que a humanidade foi uma antes de Jesus e a outra depois dele. Ele dividiu, né, a humanidade terrena em dois momentos, antes, a ser e descer, e depois dele. E aí foi muito bom a gente analisar um pouco esse tema para nos enquadrarmos dentro desses conceitos. Porque Jesus, ele chega no monte, ele passa as bem-aventuranças para a gente, nos mostra uma forma de de comportamento mais saudável. E o que nós fizemos com isso até hoje? Precisou, claro, da doutrina espírita, alguns séculos depois, vir confirmar tudo isso que ele havia deixado. Mas ele sintetizou ali, naquele monte, ele sintetizou todo o código de comportamento que nós, terrenos, precisamos cumprir dentro da nossa evolução. Depois que os discípulos se acomodaram, proclamou mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal. Ali se achava tudo o que a alma necessitava saber a respeito de Deus, da criação da vida cotidiana, e tanto naquela época como nas vindouras. Foi ali que começou essa comunicação à humanidade inteira das regras básicas para todo o comportamento humano. E aí inicia Jesus, vamos fazer uma análise dessas bem-aventuranças, aonde nos toca mais intimamente a mudança que precisamos fazer do nosso comportamento. Então ele começa nos dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual
e buscam humildemente aquilo que necessitam. Consciência da nossa pobreza espiritual. Quando nós nos conscientizamos de que ainda muito pouco ou quase nada sabemos, eu até uma vez falava, estávamos fazendo um estudo, e eu uma vez disse assim: sabe que eu ainda sou muito ignorante? Ele: mas como? Você já sabe tanta coisa, você estuda, você aprende. Mas diante de todo o conhecimento da humanidade, diante de todo o conhecimento universal, eu não sei nada. Então eu ainda ignoro muitas coisas. E quando o espírito, ele se conscientiza que ele precisa, dentro da sua simplicidade, buscar essas coisas que lhes são maiores, é aí que ele passa a trabalhar de uma forma mais precisa dentro da própria evolução dele. Então ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados a todos aqueles que se fizeram humildes e estão buscando todo o conhecimento, mas estão também praticando dentro dessa humildade tudo aquilo que estão aprendendo de bom para o seu espírito. Na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram se encontram envolvidos no processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor projetado, perdido, for recuperado no interior da consciência. Quem são aqueles que choram? Quem são aqueles aflitos? Quando nós nos deparamos com os nossos companheiros que chegam na casa espírita, nós trabalhamos em atendimento fraterno, que é um trabalho lindíssimo dentro do movimento espírita, porque ali é onde nós vamos ter o contato realmente com o sofrimento alheio, é onde nós vamos poder ajudar, ouvir e ajudar aqueles que estão chegando e ajudando o próximo, nos ajudando também nas nossas aflições. E as pessoas que chegam aflitas, assim como nós também chegamos há um tempo atrás, que chegam sofridas e muitas vezes sem entender o porquê que sofrem. Então, quando nós iniciamos a falar, falamos das escolhas, das nossas escolhas. E são essas escolhas que nós fazemos que virão ditar no futuro, se erradamente, virão ditar os nossos sofrimentos. Porque quando nós sofremos, precisamos entender primeiro por que eu sofro. Por que eu estou sentindo essa dor? E é isso que eu preciso trabalhar. E não ficar me culpando porque eu fiz errado. Porque a culpa, hoje, como nós até comentávamos, a questão da culpa por um erro que eu fiz, ela tem duas escadas. Ela tem uma escada que sobe e uma outra que desce. No meio, aqui está, eu me sinto culpado. Quando eu me sinto culpado, eu me arrependi do processo, daquela ofensa que eu cometi, daquele erro que eu cometi. Se eu crio uma responsabilidade sobre aquilo que eu fiz, eu começo a subir a escada, porque eu me arrependi, me responsabilizei e vou buscar a reparação daquilo que eu fiz. Mas se eu me culpo e não crio essa responsabilidade, simplesmente eu me sinto culpado, eu não subo as escadas, mas sim desço. E quando eu desço as escadas, eu estou sempre culpado, eu sou o culpado. Eu não crio essa responsabilidade em consertar aquilo que eu errei. Então o que eu faço? Eu começo a adoecer. São os processos de doença, são os processos depressivos, são as síndromes disso, daquilo, que nós vamos acarretando com esses processos de culpa, e lá no finalzinho da escada tem uma coisa chamada suicídio.
Então precisamos o quê? Bem-aventurados os que choram, os que estão aflitos, mas bem-aventurado aquele que está aprendendo, está resignado, está aprendendo a sofrer. E resignação é uma virtude bem interessante, porque nós vemos as pessoas falar assim: eu preciso me resignar, fulano é resignado, mas muitas vezes a gente não tem a ideia do que vem a ser essa virtude de se resignar. Se resignar é uma virtude que requer equilíbrio, discernimento, dessa aceitação. Não aceitar porque eu tenho que aceitar, porque não tem jeito, mas aceitar equilibradamente, com discernimento, sabendo que eu estou em caminho, estou trabalhando um futuro mais promissor em termos de elevação espiritual. Isso é resignar-se, e não uma aceitação por aceitar, por obrigação. Na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Então nós colocamos a mansidão, que está relacionada ao nosso espírito, ao nosso íntimo, que precisa ser trabalhado. Essa atitude feliz está pronto para receber ensinamentos e aberta às novas considerações. Herdar a terra significa adquirir uma consciência livre. Então os mansos, a mansidão. Atualmente, nós olhamos alguns noticiários na televisão, no rádio, e nos deparamos com algumas coisas bem difíceis, bem complicadas. Qual é a primeira reação nossa quando deparamos com um crime hediondo, qual é a primeira reação nossa? É a reação de raiva, né? Então, certa vez eu estava no trabalho, e uma pessoa chegou para mim e falou: era um trabalho de educação mediúnica. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Carlos, eu estou com um problema muito sério. Por quê? Porque eu estou na doutrina espírita, já sou espírita, estou fazendo o meu trabalho de educação mediúnica para trabalhar na prática mediúnica, mas só que eu tenho um problema muito sério. Eu sinto raiva. Ela me perguntou isso e eu tinha que dizer para ela que eu também sentia, Então eu expliquei a ela, eu digo: filha, a raiva ainda é um sentimento que, por incrível que pareça, nós ainda carregamos e estamos tentando trabalhar ela. Então todos nós ainda estamos envolvidos na nossa própria justiça, uma justiça muito humana. Então são as nossas reações de raiva quando determinados tipos de crime, determinados tipos de reações que estão na mídia, é a nossa justiça humana que prevalece ali. E a gente sentimos raiva mesmo. O problema da raiva é o que nós vamos fazer com ela. Como é que nós vamos trabalhar isso? Então os mansos herdarão a terra, e nós estamos vivendo um processo agora bem mais ativo de regeneração planetária, e eu fico assim bem tranquilo quando ele diz assim: os mansos herdarão a terra. Então eu já sei muito bem o que eu preciso trabalhar no meu coração, com as minhas reações, e não me deixar e tentar a cada dia me pacificar, ser aquele que irá manter a serenidade. Essas coisas são difíceis, isso requer mudança de comportamento? Requer. Se fosse fácil, não precisaria Jesus trazer isso para nós. Nós já saberíamos. Mas as pequenas coisas em que nós notamos assim que são muito fáceis, elas não são fáceis não de ser trabalhadas. Eis aí a questão, tá? Então ser manso numa era em que existe um turbilhão, um processo de regeneração na Terra, não é uma coisa fácil de ser trabalhada, mas precisamos trabalhar, porque
porque estamos envolvidos muitas vezes na nossa vida no lar com processos bem difíceis, na nossa vida nas escolas, na nossa vida no trabalho, na rua, né? Eu, por exemplo, quando eu vinha para cá, eu estava na minha mão, certinho, e de repente um caminhão, um carro do correio, ele me deu simplesmente uma fechada. Eu não sei o que ele achou que ele podia fazer, eu só sei que ele me fechou. Eu só tive tempo de frear o carro para que ele pudesse passar e tomou mesmo a minha via e tal. Então a reação que nós sentimos ali é o seguinte: bom, eu tenho que trabalhar isso aqui, porque eu senti um processo de quê? Foi um processo de raiva. De repente, mas por que ele fez isso, né? Então, tive que trabalhar essa provocação. Então nós precisamos trabalhar as nossas provocações, as que são dirigidas para nós no dia a dia, todos os momentos. É questão de exercício mesmo, tá? E eu precisei trabalhar isso em todos os momentos da nossa vida, inclusive dentro de casa. Estamos envolvidos em várias provocações, porque ali existe um processo de quê? De refazimento, de amor, de perdão, de afeto, uma série de coisas que estão envolvidas ali, que precisam desse trabalho íntimo. Seguindo aqui em frente, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então trata-se de um princípio orientador interior do caráter objetivo, que traz um sentimento de realização da consciência que o busca com fome. A justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real necessidade interior. Então, bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça são aqueles que conseguem viver dentro de um equilíbrio daquilo que realmente necessitam. Então, esses, os que têm fome, os que têm sede de justiça, que precisam sempre estar equilibrados para que possam ter o necessário para si. Uma coisa que às vezes também se torna muito difícil para nós, ter aquilo que nós necessitamos. Geralmente queremos muito mais, e isso é um fator de desequilíbrio para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se é misericordioso, receberá misericórdia no íntimo. Esse trabalho foi muito bem feito no nosso querido Evangelho, segundo o Espiritismo, porque ele trata de um calo interessante. Ele trata do julgamento, da indulgência e do perdão das ofensas. Está lá no nosso capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, quando ele trata desses três fatores. Primeiro, o não julgar. Uma coisa que nós precisamos aprender. Vamos lembrar de Jesus aqui, lá com a mulher adúltera. Lembremos essa passagem, que inclusive está no próprio capítulo 10 do Evangelho. Quando Jesus se depara com essa situação, em que essa mulher ia ser apedrejada, ia ser morta, por ela ter cometido o adultério, então aquilo era lei que estava lá para ser cumprida, era uma lei mosaica. Ela errou, adulterou, ela precisava pagar com a sua vida, seria apedrejada até a morte. Para tentar Jesus, o que fazem os companheiros? Eles falam com ele: olha, ela está com esse problema aqui e a lei precisa ser cumprida. Jesus imediatamente ele disse para ele: então que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí parece que sai, né? Primeiramente os mais velhos, depois os mais novos vão se retirando. Porque todos, naquele momento, se voltaram para dentro de si e viram que tinham pecados também. Então, a capacidade de Jesus, nesse momento, foi impressionante para todos. Por quê? Porque ele chega para aquela mulher e ele diz assim: mulher, cadê os que te condenaram?
foram embora. E ele disse para ela assim: então eu também não te condeno, vai e não voltes a pecar. Então nós temos Jesus ali naquele momento. Ele estava deparado diante de um espírito, que era um espírito ainda imperfeito, que ainda errava. Então ele ali não olhava aquela mulher do todo, ele olhava assim, aquele espírito que estava em processo de evolução. Ele enxergava além daquilo. Então ele mostrou ali que ele não julgou o erro dela, mas apenas ele ativou uma coisa muito importante. Quando ele falava para a gente assim, vai e não retornes, não voltes a pecar, ele mostrava que você está tendo uma boa chance agora de se recuperar, então não recaia no erro. Tinha um companheiro espiritual que certa vez falou para a gente assim: vocês parecem que gostam de reencarnar mesmo. Por quê? Porque vocês erram nas mesmas coisas. Vocês reencarnam e erram. Depois vocês reencarnam outra vez e continuam errando naquilo. Então o processo, então parece que ele está dizendo assim: vocês adoram reencarnar mesmo, tá? Então o espírito é assim, muitas vezes difícil dele chegar e então ele vai, não retorna a pecar, não faça mais isso, porque depois você vai ter que consertar isso, depois você vai ter que aprender a fazer. Porque na realidade a gente diz assim: eu preciso reaprender aquilo que eu aprendi errado. Não, nós não aprendemos. Nós precisamos aprender a fazer o certo. Por isso a reencarnação, por isso. Então o julgar, a todo momento nós estamos olhando sempre aquele cisquinho no olho do... Note o quanto nós julgamos. Tem uma história que me foi passada uma época, de um companheiro que estava dirigindo e tinha um carro, ele estava atrapalhando a passagem do carro. Um carro em alta velocidade que precisava passar e buzinava. E aquela velha história, né? Botava a mão para fora, passa por cima, né? E o carro enlouquecido, passando não sei o que e tal. Mas aí o carro passou e falou: deixa eu sair da frente, porque esse camarada vai acabar passando por cima de mim mesmo. E passou, xingou o companheiro, o cara foi embora. De repente, em determinado momento, ele recebe um telefonema. Era da sua esposa, dizendo que seu filho havia sofrido um acidente e estava mal no hospital. E ele corre diretamente para o hospital para ver o filho. E o filho estava sendo operado naquele momento de emergência. E quem é que estava operando o filho dele? Era justamente o companheiro que estava querendo passar, que ele estava atrapalhando a passagem do carro. Tá? E ele reconhece o médico. Era assim, era aquele que ele xingou mesmo, que ele ofendeu. Tá? Então, está vendo o julgamento? Às vezes nós julgamos. Então, hoje eu aprendi com essa história. Quando estão buzinando atrás de mim, o que eu faço? Eu saio da frente. Eu vou para o meu cantinho lá e deixo a pessoa passar. Porque eu não sei o que está acontecendo ali, por que aquele companheiro está tomando aquela atitude. E nós julgamos, porque nós somos muitas vezes superficiais nesse julgamento. Nós não buscamos saber o que as duas partes. Se alguém fala assim, mas fulano é assim, assado, então, a gente já cria uma imagem de fulano, mesmo sem saber o outro lado da história, que é a nossa condição de pré-julgar, de julgar tudo aquilo que está dentro daquilo que eu conheço, daquilo que é meu perfil de caráter. Então eu tiro aquelas conclusões sem buscar saber o ângulo das questões. Essa é a parte do julgamento. Tem uma outra que ele fala sobre que os Espíritos colocam, que é a questão da indulgência. Vai vendo os nossos casos, tá? Primeiro a questão do julgamento, depois vem a questão da indulgência. Da indulgência a gente lembra, até da outra vez eu lembrei essa questão aqui, e a gente lembra novamente essa questão. A questão 886 do Livro dos Espíritos,
que nos diz da seguinte forma: Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade segundo a entendia Jesus, não segundo eu entendo ou nós entendemos, segundo a entendia Jesus. Ele queria saber como ele entendia isso, tá? E aí os espíritos respondem para ele: é benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos outros e o perdão das ofensas, tá? A indulgência para o erro dos outros, ela está intimamente ligada com a nossa vida, com o nosso relacionamento e a nossa convivência. Porque nós temos um problema ainda muito sério para resolvermos aqui nessa fase de transição, que é o problema da convivência. É o problema de nós nos relacionarmos de uma forma amável um com o outro, compreendendo a dificuldade do outro. E não pense que isso só acontece no nosso trabalho, que isso só acontece no nosso lar. Isso acontece em muitos lares. Aquela questão que nós achamos que todo mundo precisa ser da forma que eu acho que tem que ser. Então, nós mostrávamos naquela época essa questão da convivência no lar, da dificuldade que nós temos de nos relacionar. Por quê? Porque eu quero o outro, né? Que o outro precisa me fazer feliz, mas ele tem que ser da forma que eu acho que ele tem que ser. Então, quando nós estamos naquela fase do namoro, né, naquelas coisas antes de casar, muitas vezes nós até mostramos as nossas unhas, até mostramos um pouco o que nos espera depois da convivência mais íntima. Mas a gente diz assim: não há problema não, porque depois eu conserto. Depois eu conserto ele vai ficar igualzinho, do jeito que eu quero. Ou ela, do jeito que eu quero. Nós pensamos assim, nós nos iludimos que nós vamos poder mudar o outro. E aí a gente casa. A gente casa, vai viver juntinho, né? Acordando todo dia junto, dormindo todo dia junto, trabalhando, vivendo, convivendo, né? Vivendo nós estamos convivendo. E aí nós vamos começar a ter uma dificuldade muito séria, que é que a gente não consegue mudar o outro. A gente tenta e não consegue mudar o outro. Aí acontece aquilo que um tempo atrás chamava de incompatibilidade de gênero. Aí o que acontece? Separa porque não deu certo. Por quê? Porque eu fiquei tentando mudar o outro, ou o outro tentando me mudar. Como o outro não mudou, e muitas vezes até piorou, tá? Então a gente se separou. Esses são os grandes problemas da convivência. Por quê? Porque o outro só vai mudar à medida que eu exemplificar isso. Na realidade, quem tem que mudar sou eu, não o outro. A partir do momento que eu mudo, que eu me modifico, que eu começo a trabalhar a minha reforma, o outro vai olhando: está dando certo aí, porque não é que ele está mudando mesmo, certo? Ele está se modificando, então ele está melhorando. Então o teu exemplo, muitas vezes, é que vai arrastando o outro. Mas você impor a mudança aos outros, então a gente lembra de Jesus. Ele estava conversando com Pedro, Jesus, uma época em que o Judas era um médium que ele curava muito. Ele tinha essa mediunidade, assim, aquela empolgação, né? A forte seguindo Jesus, estava assim, ele curava os enfermos, ele gostava de fazer isso, né? Só que teve um problema com Judas, que ele estava numa determinada cidade, e um daqueles leprosos, um senhor de idade, ele foge, né? E ele vem sendo perseguido pelos soldados. Ele foge do vale lá dos leprosos. Porque ele sabia, ele descobriu que Judas estava naquele lugar. Então ele queria ser curado por Judas. Ele vem buscando Judas e entra onde Judas estava albergado lá. Então o companheiro da estalagem leva o senhor até lá para que Judas pudesse ajudá-lo.
Só que Judas, quando abre a porta e se depara com aquele leproso, e descobre também que o soldado, que ele precisava ajudá-lo, mas que o soldado vinha em perseguição, Judas se recusa, sente medo, receio, e ele fecha a porta. Bom, os soldados chegaram, levaram o Senhor lá para o vale, foi preso, tudo bem. E aí Judas é tomado na sua consciência, meu Deus, o que eu fui fazer, né? O dono das estalagens ficou muito chateado com Judas, porque ele não ajudou aquele senhor, porque ele era um apóstolo, ele deveria ter feito, e aquele negócio todo. Bom, e Judas vai ter lá com Jesus depois, os apóstolos reunidos, naquelas reuniões com Jesus, e Jesus está reparando assim, que ele conversa, Judas conversa sobre isso com Pedro. E Pedro, eu sempre digo, Pedro, seria bom ter sempre um Pedro por perto, porque ele não conseguia engolir nada. Ele dizia, Jesus, vem cá, como é que é esse negócio aqui? Está acontecendo isso com fulano, como é que a gente resolve isso? Pedro era assim, tá? Então, Jesus está observando Pedro, está observando Judas, e de repente o Pedro vai conversar lá com Jesus e explica essa situação para Jesus. Aí Jesus fala assim, Pedro, a minha doutrina é uma doutrina de amor, não uma doutrina de imposição. Todos que vierem para a minha doutrina virão pelo amor, não pela imposição. Aí ele diz assim para Pedro, Pedro, o fanático é aquele que não entendeu a lição na sua profundidade. Então ele mostra a Pedro que muitas vezes a gente se empolga muito, radicaliza muito coisas que ainda nós não temos condição ainda, precisamos ainda trabalhar muita coisa. Às vezes nós queremos tirar, né, do nosso pensamento, nós queremos tirar aquelas coisas ruins que muitas vezes estão impregnadas no nosso coração. Mas aí vem aquele terceiro trabalho que ele faz nos bem-aventurados, os misericordiosos, que é justamente o perdão das ofensas, que estava lá também na questão 886, que eles trabalham também nesse capítulo. E perdoar as ofensas é uma coisa bem interessante, porque Kardec, ele se preocupa com essa resposta. Cria uma preocupação em Kardec. Por que os espíritos falaram assim, perdoai os vossos, por que eles não falaram? Perdoai os vossos ofensores. Eles falaram, perdoai as ofensas, não os ofensores. Por quê? Aí Kardec vai na 887, faz uma outra pergunta, mas pensando nessa resposta que eles deram na anterior. Mas Jesus disse, amai vossos inimigos, né? Como é que eu posso ter a mesma afeição por um inimigo que eu tenho por um amigo, coisa e tal, que eu ainda tenho problemas para resolver como espírito, etc e tal? E os espíritos respondem para eles, realmente, não se deve ter a mesma confiança por aquele que, né, nos ofendeu, nos fez mal, tal, e explica tudo aqui. Mas o exercício do perdão é o exercício que precisamos fazer e tal, que precisamos perdoar 70 vezes 7, disse o Mestre Jesus, porque ele falou. Ele falou e exemplificou o perdão, então não tem jeito, né? Então ele disse mesmo. Aí ele entendeu que aquele perdão da ofensa justamente é aquilo que fica guardado no nosso coração. É a questão da mágoa. Então nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências, nós estamos nos magoando, nos ressentindo, estamos odiando. Então isso é que precisamos trabalhar. Por quê? Por quê? Porque seria teórico, né? Agora como já seria prático, né? Mas vamos falar teoricamente o porquê que nós precisamos trabalhar o perdão das ofensas que nem a gente falaram. Porque quem decidiu ficar magoado, quem decidiu ficar ofendido, quem decidiu ficar ressentido, com ódio, foi nós mesmos. Então, o que diz os companheiros? O ofensor passou, foi embora, seguiu. Às vezes nós não vamos nem saber
Que rumo ele tomou? A gente sabe que essa escolha, essa ofensa terá uma consequência para ele. Quando? Não sei. Nessa encarnação? Noutra? Ou noutra? Não sei. Talvez nós nem venhamos a saber. Tá? Mas a ofensa, eu decidi ficar com ela. E aí os Espíritos falam para ele, perdão das ofensas, ou seja, trabalhe essa dor da alma que está dentro de você. Por que você está carregando isso contigo? Então isso é que é perdoar a ofensa. Perdoar a ofensa é você limpar o seu coração dessas dores, dessas coisas que vão fazer com que a gente se depare mais cedo ou mais tarde, até com a própria morte dele. Uma mágoa altamente corrosiva, nós vamos adoecer, vamos ficar enfermos com isso. A mágoa, o ressentimento é como se fosse um veneno, que você toma uma dosezinha todo dia. Você vai e toma. A mágoa, segundo os Espíritos, diz assim, é o veneno que você toma, que você queria que o teu inimigo tomasse, mas quem bebe é você. Então todos esses sentimentos ruins é que nós precisamos trabalhar. Isso é perdão das ofensas. E é o que ele fala e o que ele trabalha dentro do nosso Evangelho. Então aqui existe um outro calo para ser trabalhado. Tá? O ofensor é uma questão de confiar. Porque uma vez o Espírito falou no estudo de mediunidade para a gente, ele falou para a gente o seguinte: a questão de você perdoar é uma, você desculpar, né? É uma, mas a questão de você confiar é outra. Daí você confiar é uma outra história, porque eu não posso, na realidade, ainda confiar numa pessoa que, embora eu não tenha mais nenhuma mágoa, passou, tudo bem, mas eu não posso mais confiar nas atitudes dela para comigo, enquanto você não observar que haja uma mudança, que haja um processo de evolução ali, certo? Então você fala assim, confiar é uma outra história. Bom, bem-aventurados os que têm puros corações, porque verão a Deus. A pureza ou a limpeza podem significar um estado de consciência livre de contaminação. Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu erro abre uma porta para a experiência da sua própria essência. Na realidade, purificar o coração seria justamente esse trabalho por higienizar a nossa mente, certo? Das coisas. Uma vez nós aprendemos a trabalhar esse tipo de contato com as vibrações superiores dos espíritos amigos, dos nossos guias, dos nossos mentores, desses espíritos que nos protegem, e nas nossas preces nós vamos trabalhando esse contato, essas vibrações. A cada dia das nossas preces nós vamos melhorando um pouco o nosso teor vibracional. Aos pouquinhos nós vamos qualificando mais esse nosso fluido. Então precisamos do quê? Primeira coisa, meditarmos, né? E a segunda coisa que a gente pede é para que aquietemos a nossa mente. Às vezes nós vamos para o trabalho, nós vamos para a prece, nós vamos fazer até o nosso culto do Evangelho no Lar sem essa quietude mental. O que é quietude mental? Quietude mental é justamente a gente limpar essas coisas que estão sendo, vamos dizer assim, deletérias à nossa atmosfera espiritual. Fomos carregados de lixo mental pelas coisas que nos acontecem, pelas ofensas que recebemos, pelas provocações que aceitamos, por essas coisas todas. Então, quietude mental que eles falam é justamente isso, é você se desligar e fazer essa limpeza. E justamente limpar o seu coração, qualificar. É um processo de reforma íntima do espírito. É um processo de trabalho do espírito de reforma.
É o que nós aprendemos com os espíritos na casa espírita. Nós não trabalhamos justamente aqueles 4 caracteres que chamam caracteres da caridade, naquele caracteres da perfeição, que é no capítulo 17, no item 2, Kardec nos traz isso. Então ele chama de benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Reparem bem que esses 4 componentes, essas 4 virtudes, elas são trabalhadas intensamente pelos espíritos dentro da casa espírita com a gente. Intensamente. Nós escutamos todos os dias falar do bem, nós escutamos todos os dias falarmos sobre a questão de perdoar, nós escutamos todos os dias que precisamos muitas vezes, assim como vocês fizeram hoje, esse treinamento foi muito positivo, renunciaram muitas vezes aquele quentinho lá da sua casa, do seu apartamento, para estar aqui escutando os ensinamentos do Evangelho. Então, a questão da abnegação, esse é um trabalho de renúncia. Já começamos a renunciar determinados confortos em benefício do nosso próprio crescimento. Nosso próprio crescimento. Nós já temos essa consciência. Chama-se consciência de Deus. Nós já estamos tendo essa consciência. E nós já estamos buscando. Então, nós vamos com frio mesmo. Pode estar chovendo que nós vamos. Né? Não vai aparecer aquela nuvenzinha lá, vai chover, então não vou trabalhar, não vou ao centro, não vou fazer o que eu tenho que fazer em benefício de mim mesmo e em benefício do meu próximo. Porque se eu estou ajudando o meu próximo, estou ajudando a mim mesmo. E o devotamento que é a gente fazer as coisas com amor. Então, vê se isso não é um trabalho de limpeza, de higiene na nossa mente, no nosso coração. Vê se isso não é um trabalho de qualificação fluídica que nós temos, que nós estamos exercendo. Nós estamos qualificando o nosso fluido, nós estamos deixando ele melhor. Os espíritos estão utilizando o nosso fluido de uma forma melhor, estão nos dando, dentro de um trabalho, mais atributos, porque nós estamos qualificando para isso. Mas para isso precisa desse trabalho mesmo, da renúncia, fazer o bem, né? Como um companheiro espiritual também nos disse numa época, se a gente não puder ser bom, pelo menos a gente faça o bem, mas se também não puder fazer o bem, pelo menos que seja bom. Então, ele diz assim, então a gente tem que fazer o bem, porque é o bem que conta. Não precisa nem de estar dentro de casa espírita, não precisa de estar dentro de igreja, não precisa... O que importa, o que vai pesar é o bem que nós fizemos. É isso que vai contar para a gente. Tá? Então, isso é a questão dos puros, aqueles que vão purificar seu coração em benefício do seu próprio... Que até o apóstolo Paulo, também nos diz que o espírito, o destino do homem, ele está contido na ajuda ao próximo. Não teria como a gente fugir dessa realidade. Nós só vamos crescer ajudando o outro. Esse é o destino do homem. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. É aquele que restitui a paz. Tranquilo? É o mediador entre partes oponentes, resignado, paciente, obediente. Esse é o pacificador, né? Obedecer, né? Ser obediente. A coisa é tão difícil para nós, né? Ainda precisamos aprender a obedecer. Mas estamos querendo mandar, né? Estamos mandando aí à vontade. Mas uma aula que eu tive, o companheiro diz assim, o poder ele não pode ser dado na mão de quem não tem condição de exercê-lo. Só aqueles que são moralizados poderão exercer o poder de uma forma positiva, certa. Quem não é moralizado ainda, ele não vai saber exercer o poder. Tá? Então, quem quiser mandar, aquele que quiser mandar, ele vai mandar sim, mas se ele aprender a obedecer. E aquele que quer ser servido, ele só vai ser servido se ele aprendeu a servir. Tá aí a maior prova foi o próprio Mestre Jesus. Tá? E bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, porque deles serão o reino do céu. E precisamos suportar a dor, o sofrimento, sem sucumbir no amargor das mágoas, dos ressentimentos, que nós comentamos nos bem-aventurados.
E eu agora termino, nesse 1 minuto que falta, deixando uma história para vocês, para que a gente possa fazer uma reflexão, que é justamente a história do quarto rei Mago. Havia um quarto rei Mago. Nós conhecemos 3, né? E esse quarto rei Mago, quando ficou sabendo do nascimento de Jesus, se muniu de 3 presentes e seguiu o caminho para ver o menino na manjedoura. Ele, em determinado momento, caminhando lá o seu camelo, alguém o abordou no caminho e falou que tinha um ente querido que estava muito enfermo e precisava de tratamento, se ele não poderia ajudar. Então, um desses 3 presentes era justamente um unguento poderosíssimo lá da sua terra, que ele estava levando para Jesus, era o presente. E ali ele precisou de ajudar aquele enfermo e levou aquele remédio para tratar. Ele ficou com 2 presentes só. Mas aí seguiu a viagem. Quando chegou lá onde Jesus tinha nascido, da manjedoura, já não tinha mais ninguém. Jesus já tinha seguido, todo mundo já tinha seguido, não tinha nem mais pastor, não tinha mais nada. E aí ele ficou muito triste, mas continuou caminhando, buscando, ver Jesus e dar os 2 presentes que tinha. Ele descobre, depois de muito tempo, uma caminhada insana, ele descobre que Jesus ia proferir o Sermão do Monte. E ele se encaminha para lá, com os presentes. Só que no meio do caminho, alguém o abordou, porque naquele local, naquele sítio, estava havendo muita fome. E as pessoas precisavam se alimentar e não tinham o que comer. Alguns estavam morrendo de fome. E um desses 2 presentes, era justamente uma semente muito rica, muito vitamínica, que ele levava para Jesus. E ele acabou indo lá, auxiliou na plantação daquelas sementes, germinava muito facilmente, e aí foi embora com um único presente. Aí passou, já quando chegou lá, Jesus já não estava mais lá no monte, passou direto, e ele segue caminhando, e vai passando tempo, até que de repente ele descobre que Jesus estava sendo crucificado. Aí ele falou: eu tenho que pelo menos entregar esse presente antes que ele desencarne. Só que no caminho ele viu uma confusão tremenda. Uma menina foi pega roubando, e ia ser presa, tal, e não sei o que, apedrejada, aquele negócio todo, até a morte, tal. E ele chega: o que está vendo? Ele estava por isso. Ele: mas tem como pagar a fiança? Pode afiançar a liberdade? Tem. O que você tem para nos dar? Diz o soldado. E era o 3º presente, que era uma joia valiosíssima que ele estava levando para Jesus. Ele falou: tem essa joia aqui, serve. Aí na mesma hora serve, soltaram a menina e tal. Ele segue. Quando ele segue, Jesus já havia sucumbido. Ele fica muito triste. E uns 3 dias depois, ele sentado, pensando: nossa, passei esses anos todos e não consegui entregar os presentes para Jesus. E de repente veio uma luz imensa e Jesus aparece. Ele: por que está triste? Ele: porque Jesus, eu tentei te dar os presentes desde o teu nascimento e não consegui. Ele falou assim: pois saiba que você me deu os 3 presentes quando você cuidou do enfermo, quando você alimentou aquele povo e quando você salvou aquela menina da morte. Eu fui presenteado. Então que Deus abençoe a todos vocês.